As decisões que mais me doeram foram as que me deixaram, sem dúvida nenhuma, mais forte. Existe uma ideia de que as melhores decisões das nossas vidas, elas vêm com certeza, entusiasmo e com sensação de que tudo vai dar certo. Mas, na minha trajetória, foi muito pelo contrário, tá? As minhas decisões, elas sempre vieram com muitas dúvidas, com muito medo e sempre foram muito doloridas também. Desde o momento que eu coloquei a minha vida inteira dentro de uma mala de 23 quilos e decidi viver um sonho, eu simplesmente virei as costas para tudo que eu mais amava, no lugar que eu cresci, sem nem saber, sem nem ter a mínima ideia de como seria do outro lado, como seria o outro lugar. E isso para mim foi muito ruim, eu tive muito medo do desconhecido, mas nem por isso em algum momento eu hesitei de fazer isso, porque eu tinha certeza que era o que eu precisava fazer. Mas em nenhum momento eu fui com toda a coragem do mundo, como as pessoas gostam de pensar. Eu acho que até eu mesma cheguei a florear essa ideia assim na minha cabeça que isso ia acontecer como narrativa de um filme, porque eu sempre acreditei que as coisas na minha vida iam acontecer igualzinho nos filmes que eu assistia, principalmente os romances. E não teve nada disso, não foi nada bonito, tá? Tive bastante perrengue e tal, mas deu tudo certo. E eu acho que quando a gente se coloca numa situação assim, a gente pode sustentar isso, é a melhor coisa que a gente pode fazer mesmo, por nós mesmas. E uma coisa muito ruim, fora o contexto assim geral, foi a parte das despedidas, né? Fazer isso sozinha não é a coisa mais bonita, não é a coisa mais legal do mundo para se fazer. Tem muitas pessoas que você ama, que você se preocupa e que você queria que estivessem por perto quando as coisas boas começam a acontecer e você simplesmente olha pro lado e as pessoas não estão lá. Então essa parte em si ela é muito difícil. Mas mesmo assim, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, aceitar que as coisas aconteceram como elas tinham que acontecer. Eu fiz o que eu precisava fazer pro meu melhor. E deixar alguém não significava que eu tava deixando o meu sentimento pela pessoa e nem que eu tava saindo da vida delas também. Eu acho que a gente pode fazer isso sim de uma forma leve e tem que ter muita coragem para botar a cara no mundo mesmo. E eu acredito que todo mundo pode ter essa coragem a partir do momento que você identificou que o lugar que você tá não tá te cabendo mais, que você tá se sentindo encolhido para poder caber. É um sinal de que você já cresceu o suficiente para aquele lugar. É como se você fosse uma planta e você era uma mudinha. E aí você cresceu tanto que você precisa ir para um vaso maior. E assim você vai indo e vai indo e vai indo em todas as estações da sua vida. Então, se eu pudesse falar com a minha versão lá de trás, que tava com aquela mala na rodoviária cheia de medo, chorando, pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu diria, vai. Vai que vai ter dias difíceis, noites difíceis, vai ter muita dúvida, mas você vai conseguir caminhar, porque você pediu caminhos abertos, né? Então, agora tá na hora de caminhar. Não basta a gente pedir tanto as coisas, pedir para que as coisas mudem, pedir para que as coisas sejam diferentes, se a gente não tem peito para lidar com isso. E se a gente não consegue agir. Quando a gente pede caminhos abertos, quando a gente pede muito para, nossa, eu preciso que a minha vida melhore, eu preciso que as coisas mudem, a gente precisa estar disposto a agir para que as coisas aconteçam, porque as oportunidades elas vão aparecer. Só que se a gente não tiver coragem de botar cara e de fazer, as coisas não vão dar certo. E às vezes a gente acaba até deixando oportunidades boas passarem justamente por causa do medo. Então, aquela frase clichê que todo mundo adora falar, que tem em livro de psicologia, tem em palestra de coach e tudo mais, ela é muito real. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Essa é, acho que é a melhor opção que a gente tem atualmente. E foram nessas decisões assim difíceis, que foram as mais difíceis que eu tomei na minha vida, não só essa da mudança, mas outras também, que envolviam pessoas que eu amava muito, que eu queria muito que essas pessoas permanecessem na minha vida pro resto da minha vida. Eu tive decisão em alguns momentos de deixar essas pessoas partirem, de não ir atrás, quando foi uma escolha delas também. E quando foi escolha minha também, foi decisivo, sabe? Tipo, não quero mais isso. E isso doeu muito.
Talvez essas pessoas nem saibam o quanto isso tenha doído, o quanto isso tenha sido difícil pra mim. Mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito, até porque eu acredito muito que as relações, elas sempre dependem de duas pessoas, e se de um lado não tá legal e só um lado tá se esforçando, ou se, enfim, você foi a pessoa que fez merda, porque já aconteceu também, né? A gente não é o alecrim dourado do campo que não faz nada errado, a gente faz muita coisa errada. E quando é a gente que faz algo errado, que magoa alguém que a gente gosta muito, e nada do que você fale ou nada do que você faça vai restaurar a relação de vocês, a melhor coisa que você tem pra fazer é ir embora, pra preservar aqueles momentos bons, aquela fase boa, aquela vida boa que vocês tinham juntos. E eu não tô falando isso de relacionamento amoroso, eu tô falando isso de relações no geral. É importante que a gente saiba o momento certo de sair da vida das pessoas, por mais que isso seja difícil, de seguir com a nossa vida também, a partir disso, e que a gente entenda que sair de cena às vezes é a melhor coisa que a gente podia ter feito também. E eu acredito muito que isso é válido para todas as relações da gente. Eu já falei em vídeos anteriores a questão de emprego, que eu não sou presa, né, a isso, mas tem também a questão de relacionamentos amorosos, de relações de amizade também, que às vezes a gente não sabe o momento certo de sair da vida de alguém. E quando a gente começa a arrastar muitas coisas, fica um troço horrível, assim. E aí, quando chega um momento assim que não dá mais, que vocês precisam colocar um ponto final mesmo, acaba virando briga, acaba virando drama e acaba se perdendo todas aquelas coisas boas, todas as partes boas que a pessoa te entregou na tua história. Então a gente também tem que saber ser grato aos momentos bons. Eu agradeço muito, muito, muito ao universo, a todos os momentos bons que eu tive. E foi muito difícil deixar essas pessoas assim de lado. E eu acredito que cada decisão difícil que a gente toma, ela acaba sendo um caminho muito importante para a gente se tornar a pessoa que a gente é lá na frente. Para a gente aprender, evoluir, crescer, enfim. E é isso, cada fase da nossa vida a gente vai ter um obstáculo diferente, e às vezes a gente tem mais de um ao mesmo tempo. E é super normal. Eu acho que a gente pode tentar ir resolvendo uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo também. Cada pessoa tem sua maneira, eu não julgo mais a decisão dos outros. Se a pessoa decidiu fazer assim e eu não faria, tudo bem, eu não faria. Mas a pessoa fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha, com a perspectiva de mundo dela, com a vivência dela, e eu faço o melhor que eu posso a partir da minha vivência, das minhas experiências e da minha perspectiva do mundo também. O vídeo de hoje foi sobre isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram e comenta aqui embaixo o que você achou.